E nesse ponto, eu acho que uma pessoa estaria disposta a abrir mão da identidade judaica dele. Pelo menos nenhuma pessoa que eu conheço estaria disposta a abrir mão da identidade judaica dele, por mais difícil que seja essa história. Esse é o além, esse é o agradecimento, é a alegria que a pessoa tem. O agradecimento não é da boca para fora, Haz Shalom. Agradecimento é o fato de é o que a pessoa ela sente e com isso ela continua. Mais um ponto aqui que também tem a ver com isso. Tem um midrash que eu gosto muito, um midrash mais bonito. Quem foi o Hazar no primeiro Halel? Primeiro Halel que foi falado, quem foi o Hazar? Quem sabe? O Hazar no primeiro Halel da história foi Paró. Ninguém mais, ninguém menos do que Paró. Porque Makesher Paró. Está escrito, o Midrash conta que quando começaram a morrer os primogênitos, Paró saiu no meio da noite e procurar Moshe Rabbeinu. Fala para eles, vão embora, senão vai todo mundo morrer. E Moshe Rabbeinu responde para Paró, a gente não vai embora no meio da noite, desculpa. Não vamos sair daqui que nem ladrões, a gente vai ficar. Paró falou, mas tudo bem, mas o que eu faço? Agora vai morrer todo mundo. Falou, não tem problema. Você liberta o povo judeu e libertando o povo judeu, os egípcios vão parar de morrer. E aí, de manhã a gente sai. E aí o Midrash conta que Hashem fez que a voz de Paró pudesse ser escutada em todo o Egito. E ele falou, Arei atem bnei chorin, Arei atem leatzmechem. Vocês são pessoas livres, vocês são de si mesmas. Lo avdei Paró atem, vocês não são mais escravos de Paró. Avdei Hashem atem, vocês são escravos de Hashem. Aleluia, avdei Hashem. Louvem os escravos de Hashem. Esse é o primeiro passuco do Alê. Quando o Am Israel escutou Aleluia, avdei Hashem, a reação foi Yehi Shem Hashem mevorach me'ata ve'adolam mimizrach Shem Eshan mevorach. A história o nosso Leila Seder também termina com Alê. Ele também tem que chegar nessa conclusão. Ele também tem que chegar na visão de que o maior bem, em todas as dificuldades que a gente passa, quer dizer, isso tem muito a ver com a história de Pesach. Pensei em falar uma coisa, vamos falar de outra. Aí, a gente poderia pensar, será que valeu a pena? A gente saiu do Egito, mas a gente também entrou no Egito. É uma pergunta muito grande. A gente também entrou no Egito, a gente não só saiu do Egito, e Hashem colocou a gente no Egito. Então, o que você está agradecendo a Hashem? Você me pôs, você me tirou. Qual o motivo da festa? Me explica. Macará. A resposta dessa pergunta, quem fez essa pergunta? Eu. Mas Avraham Avinu fez uma pergunta melhor do que essa. E na verdade, a pergunta de Avraham Avinu é a resposta da nossa pergunta. Quando a Kadosh Baruch Hu escolhe Avraham Avinu, no Brit Ben Abtarim, aliás, a história de Pesach, eu aconselho, comece pelo menos de Brit Ben Abtarim, quem não quiser começar de Adam Arishon, comece de Brit Ben Abtarim. E quando a Kadosh Baruch Hu escolhe Avraham Avinu, ele fala para Avraham Avinu, eu estou fazendo um pacto com você. Sabe o que é um pacto? Brit é uma coisa que não tem como separar. Antigamente eles faziam um pacto, eles faziam um corte nos dois lados e o sangue corria, de um corria no outro. Não, não, isso é já, onde vem atrás, isso que é muito antigo, Brit dá. O pacto é o fato de que parte de mim está com você e parte de você está comigo, isso passa a ser algo inseparável. E Avraham Avinu faz uma pergunta. A pergunta de Avraham Avinu é: Bameda Kiorishena. Como eu sei que eu vou herdar a terra de Israel? Qual a pergunta de Avraham Avinu? Hashem falou que vai te dar, mas a pergunta de Avraham Avinu é uma pergunta melhor do mundo da Mucam. Quem falou que os meus filhos vão merecer? Vão ser aptos a ser o povo de Hashem? Vão conseguir ser o povo de Hashem? Quem disse? Aí, o ser humano, até Avraham Avinu, tem uma história muito, muito complicada e com muitos bons motivos para a gente achar que esse relacionamento entre homem e Deus não vai dar certo. Desde Adam Arishon até Avraham Avinu, a gente tem muito bons motivos. Adam, Cain e Hevel, Mabul, Dora Palagá, Sdom Vamorá. A gente tem muito bons motivos. Quem lê as duas primeiras partes da Torá até Avraham Avinu, temos ótimas razões para acreditar de que esse plano tem muito para dar errado, se ele depender da gente. E a Kadosh Baruch Hu fala para Avraham Avinu, você tem razão, mas não depende de vocês. Eu vou levar vocês onde vocês têm que chegar,
indiferente de vocês conseguirem fazer isso sozinhos ou não. E para isso, a resposta de Hashem, a pergunta de Abraão Avinu, como eu vou saber que meus filhos vão herdar essa terra? Fala Hashem, saiba que os seus descendentes vão ser escravos numa terra que não pertence a eles, e eles vão ser escravizados lá e vão sofrer lá. Kesher é que Avdut Mitzrayim, o sofrimento de Mitzrayim, e não só o sofrimento de Mitzrayim, o sofrimento de todas as galuyot, elas nos possibilitam, elas tiram de nós o mal. Agora não dá tempo de explicar nesse shiur, é um shiur curto relativamente, mas elas tiram de nós o mal, nos possibilitando a sermos aptos a chegar no objetivo de qualquer forma. Então, Zenachon, a galuta ela não é fácil, ela dói, e tem que doer, não é que a gente está ignorando a dor. Uma das partes da Haggadah que a gente fala, Vanitza, que Hashem Elokeinu. A dor da galut é o que nos conserva, é o que nos devolve, é o que limpa o nosso corpo, é o que purifica. Talvez Blindandra amanhã a gente fala um pouco sobre isso. É mais profundo do que o Kaparat Avonot. Não é só, Avraham Avinu não tinha ainda pecado. Avraham Avinu fez tudo certo. Então, que pecado que ele tem que perdoar. Blindandra, me lembra, mas a gente fala sobre isso, é um ponto muito importante de entender. O que acontece com o corpo do ser humano, sim, explica o Ramchal e o Arizal antes dele, que quando Adam Arishon fez o pecado, o corpo dele se tornou um lugar escuro, um lugar que ele não é apto de conter a Neshama. E agora a gente precisa separar, tirar desse corpo, purificar esse corpo, para ele conseguir ser um lugar que realmente consegue viver em paralelo com a Neshama. E isso aconteceu em Am Israel através da escravidão no Egito. Plineta da manhã, se me lembrarem, a gente explica como isso aconteceu. Mas é muito, muito importante entender esse ponto, sem isso toda a história de Am Israel não faz sentido. Mas, o que sim a gente sai com isso, hoje pelo menos, é de que a Galut, ela é parte do conserto. Então, a gente não pede para sempre, caso Shalom, que a gente tenha sofrimentos, mas a gente sabe de que a nossa alegria, a nossa felicidade em Hag HaPesach não é só porque a gente saiu do Egito. Que nem está escrito, Arba Leshonot Shel Geulah. A gente tem 4 linguagens de Geulah. Veotzeiti, eu vou tirar vocês. Veitzalti, eu vou salvar. Velakachti. As 2 primeiras, vocês não vão mais ser escravos e vocês não vão mais sofrer. Eu vou tirar vocês, eu vou salvar vocês. Mas isso é só o começo, só o Alevei. Isso é só para a gente entender que quando a gente está longe de Hashem, a gente sofre, e quando Hashem escolhe a gente para de sofrer. É isso que tem que criar na cabeça. Mas o ponto mais importante é Velakachti etchem li leaf. A nossa alegria em Pesach é que Hashem nos escolheu como povo de Hashem. É isso que acontece em Pesach. E a gente fala, tudo vale a pena. Para ser o povo de Akadosh Baruch Hu, tudo vale a pena. Que a gente não traga para a gente nenhum outro sofrimento. Mas se precisar, a gente está disposto, porque tudo vale a pena. E essa visão é a visão que a gente tem que desenvolver no Leila Seder, todo ano. É uma visão muito, muito crítica. Por isso que o Leila Seder, ele começa... Já estou me prolongando, já nem sei quanto tempo eu estou falando. Aí parou, ainda bem que aqui continua. Então, essa visão é uma visão muito, muito crítica. E é uma visão de que... Por isso que a história... Outro ponto importante, por isso a gente termina por hoje. Outro ponto importante na história do Leila Seder é que Matchilim Begnut e Mesemim Beshevach. Você tem que contar a história, primeiro você precisa contar o lado ruim. Por que precisa contar o lado ruim? Tem que lembrar, tem que comemorar. Precisa lembrar que estava amargo, que todo mundo acha que era assim. Acho que assim gostam disso. Como era ruim na Europa. Como era ruim, como a gente sofreu. Você sofreu, foi ruim, não precisa continuar sendo ruim. Você sentiu o gosto da amargura? Sim, precisa. Porque essa amargura, ela consertou na gente alguma coisa, ela mudou na gente alguma coisa. E a gente precisa lembrar que existe essa amargura no mundo, e essa amargura, ela é fruto da escravidão. De quando nós não somos livres, não somos Avdei Hashem, quando a gente não somos escravos de Hashem, somos escravos de Paró, isso é amargo, isso é uma consciência que tem que continuar com a gente. E quando a pessoa cria essa visão, cada vez fica mais claro para ele que ele saiu. Eu falei que eu ia parar, mas mais um ponto, último. Esse é o perush mais simples e mais claro do que a gente fala, ela que suportou e sustentou aos nossos antepassados, nós. Quem é ela?
Ela quem? Não. A Avtahá. Baruch Shomer Avtahato, a promessa de Hashem. Quando Hashem prometeu que nós vamos ser o povo dele, isso é absoluto. Vai passar, vai passar. Não vão tentar destruir a gente, mas a gente vai sempre vencer. Porque o motivo que Hashem tirou a gente, essa resposta para o Ben Hacham na Torá, o motivo que Hashem tirou a gente de Mitzrayim é para nos dar vida hoje e para que seja bom para a gente, para todo sempre. Amém.